Eu poderia te dizer que as noivas só usam branco por causa da Rainha Vitória, mas eu estaria mentindo. Então hoje eu vou te contar a verdade por trás da tradição dos vestidos de noiva brancos. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora especialista em roupas antigas e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você fugiu da igreja, abandonou aquele ladrão de lotes no altar para casar com o amor da sua vida, que os seus pais jamais vão aceitar, seja muito bem-vindo, meu amor. Nesse canal a gente fala sobre história da moda, mas fazemos isso a partir das fontes originais da época, com um olhar crítico e metodologia científica, para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade, acessível na nossa língua, sem sensacionalismo e principalmente, meu amor, sem informação tirada do... Um dos problemas da internet é que quando uma coisa viraliza, todo mundo sai copiando e ninguém checa as fontes, né? Mas isso nem é um problema de agora, chuchu, porque as revistas de moda do século XIX já faziam isso antes mesmo de existir a ideia de fake news. Os vitorianos não são conhecidos pelo seu rigor científico. Ou melhor, eles até queriam se pagar de superfãs de ciência, mas frequentemente alteravam os dados para caber nos resultados que eles queriam encontrar, quando o correto é a gente fazer o contrário. Por isso que os dados dos estudos médicos da era vitoriana, por exemplo, são totalmente questionáveis. E as revistas e os jornais desse período são a própria incubadora original de fake news, meu bem. Foi com uma delas que começou essa historinha de que as noivas casam de branco, seguindo o exemplo da Rainha Vitória para simbolizar a sua pureza. Um artigo de 1865 da Goddess Lady Magazine afirmou, inclusive, que as noivas faziam isso desde a antiguidade. O que tem 0% de fundamento histórico, mas quem disse que alguém se importava, né? Hoje vale o like, naquela época valia a venda de exemplares. E esse mesmo artigo da Goddess foi traduzido e republicado em várias línguas desde o século XIX até hoje. Inclusive, até hoje tem gente que usa este artigo como uma suposta prova definitiva de que a Rainha Vitória teria sido a única responsável pela popularização dos vestidos de noiva brancos. Mas como pesquisa histórica definitivamente não é o forte dessa galera, hoje eu vou te contar a verdadeira história dos vestidos de noiva brancos, a partir de documentos escritos, imagens históricas e de objetos reais de museus. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente revirar o baú de roupas da história. Para começo de conversa, noivas nunca casaram de branco na antiguidade. Eu vou falar só de Europa nesse vídeo, porque o costume dos vestidos de noiva brancos que nós temos hoje em dia é nítida e indiscutivelmente de origem europeia. E é impossível eu dar conta de todas as tradições de casamento do mundo num único vídeo, né, meus amores? As noivas da Grécia Antiga usavam a sua melhor roupa e, quem podia, fazia um traje especial para o casamento. Descrições em texto nos informam que uma das cores mais populares para as noivas ricas era o roxo, mas tons de vermelho, amarelo, ocre e até rosa também são citados. E existiam 3 itens que eram fundamentais, obrigatórios mesmo no traje de qualquer noiva da Grécia Antiga. Stefane, que era uma coroa feita de flores e folhas, ou eventualmente de metal. Crocus, que era um véu amarelo tingido com açafrão, associado ao ciclo menstrual e à fecundidade. E zoné, que era um cinto amarrado com um nó específico que só poderia ser aberto pelo noivo e simbolizava a virgindade da noiva. E as noivas romanas, por sua vez, mantiveram basicamente as mesmas peças, só adicionando mais 2 detalhes para diferenciar do traje grego. O fato de que a túnica da noiva romana tinha que ser feita de lã, porque se acreditava que a lã carregava mais força vital por ser um material de origem animal. As noivas romanas também usavam um penteado específico, com 6 tranças entremeadas com uma fita de linho que mantinha o penteado no lugar. E como os trajes romanos não sobreviveram até os nossos dias, por isso a gente acaba tendo que apelar para as fontes escritas da época. E com elas a gente descobre que as noivas romanas também casavam com roupas muito coloridas. Então, só para começo de conversa, o tal artigo lá de 1865, ele já está completamente errado desde o início do texto, literalmente. Então, a gente vai precisar avançar mais um pouquinho no tempo para descobrir exatamente quando foi que começou essa tradição do vestido branco.
O Império Romano virou camisa de saudade em 476. E o que deu lugar a ele foi a Era Medieval. Ao contrário do que o cinema e as séries te fizeram acreditar, as pessoas sabiam fazer roupas coloridas e em outros materiais além de couro na Idade Média. Todas as fontes do período apontam para o fato de que não só as pessoas gostavam de roupas coloridas, mas sabiam tingir muito bem as suas roupas usando recursos locais, principalmente plantas. Algumas cores podiam ser mais difíceis de obter com esses materiais, então elas eram feitas com vários banhos de tingimento seguidos, ou com materiais importados, como o açafrão, para fazer amarelo, e o púrpura de Tiro, que fazia roxo, azul e vermelho. E era isso que tornava as cores mais ou menos acessíveis para as pessoas. O que não existia na Idade Média eram essas quantidades obscenas de couro sintético, muito menos a ideia de um vestido de noiva feito para ser usado só no casamento. As mulheres casavam com o melhor vestido que elas tinham disponível, mas esse vestido continuava sendo usado nos anos seguintes. A primeira tendência em vestidos de noiva que a gente tem registrada é justamente da Era Medieval, que é durante um período específico em que as mulheres da alta nobreza começam a se casar utilizando vestidos dourados. E, para nossa sorte, um desses vestidos milagrosamente foi preservado, ou pelo menos partes dele foram preservadas. Esse é o vestido de casamento da princesa Margarida da Dinamarca, usado em seu casamento com Jaime III da Escócia em 1469. Essa é uma réplica dele para a gente ter uma noção melhor do lookinho. E eu sei que, tecnicamente, a Idade Média só vai até 1453. Mas não foi como se, do dia para a noite, as pessoas tivessem acordado e mudado todas as técnicas de tecelagem, de modelagem e de tingimento e pensado, opa, acabou a Idade Média, agora a gente está na Idade Moderna. E, na real, o vestido da Margarida preserva todas as características de construção do começo da década de 1400. O vestido era originalmente feito em seda pura, num tom vermelho encarnado, que foi toda bordada com uma linha feita de ouro. Essas linhas eram um fio de seda finíssimo, que tinha tiras de papel dourado que eram enroladas na volta dele para criar esse efeito de uma linha de ouro. Tipo aquelas folhas douradas que se usam para decoração, sabe? E esse tecido lindíssimo foi feito em Lucca, na Itália, que nos anos 1400, há muito tempo, já era um grande centro de produção de tecidos de seda que exportava para toda a Europa. As áreas em vermelho que você está vendo foram colocadas pela equipe de conservação do museu para estabilizar o tecido que sobrou. E ele é tão frágil que só pode ser visto assim na horizontal e não pode ser manipulado nem para estudo. Mas aí é que entra a beleza da recriação histórica, né, minha gente? Porque uma equipe inteira se dedicou a produzir réplicas exatas do vestido original para serem colocadas em exposição, melhor observadas pelo público e usadas como fonte de estudo para figurinos e para os pesquisadores do futuro. Mas esses vestidos dourados eram uma coisa que só fazia parte da realidade dos estratos mais altos da nobreza, e não é nem da nobreza inteira, tá, gente? Nobres menos importantes casavam principalmente com vestidos azuis, vermelhos, amarelos e verdes. Muita seda brocada. E para quem podia bancar, detalhes em pele de arminho, que é essa pele branca com pontinhos pretos. Não porque essas cores tinham algum tipo de simbologia mágica oculta, mas porque o casamento era um contrato entre as famílias. E a roupa que a noiva utilizasse no momento do casamento era um símbolo visual muito poderoso de exatamente o que ela estava agregando para a família do noivo nesse casamento, mas também uma representação do poder financeiro e político da família dela. Mas o primeiro registro de um vestido de noiva branco que nós temos vem da Era Medieval. Do casamento de Filipa de Lancaster, princesa inglesa, com o rei Eric da Dinamarca em 1406, em que a noiva é descrita usando uma túnica branca, um manto de seda branco, todo forrado com pele de esquilo e com a borda decorada com a pele de arminho, que era a pele mais cara que existia na época para se obter. Mas fora esse caso, o branco definitivamente não era uma cor popular para vestidos de noiva medievais. A China provavelmente foi o primeiro lugar do mundo onde se registrou a ideia de uma cor específica de uso para as noivas. Durante a dinastia Zhou, 3.000 anos atrás, o casal de noivos sempre usava um traje preto com decorações vermelho, por cima de um traje branco que ficava parcialmente visível. Na dinastia Dan, nos anos 600, as noivas passaram a usar verde e os noivos vermelho.
Mas esse tipo específico de codificação de cores para as noivas é uma coisa que só foi aparecer na Europa muito mais tarde, e branco nem era a primeira opção. Fazer um vestido especialmente para o casamento era um privilégio para pouquíssimas mulheres. E mesmo as nobres e ricas usavam seus vestidos por vários anos após a cerimônia, geralmente como um traje formal. Na Europa, o branco era usado principalmente para roupas íntimas, ou nos trajes de luto das rainhas católicas. Mas sabe o que era realmente popular entre as noivas da nobreza? Tecidos feitos de prata. Esse vestido era originalmente creme e bordado com fios de prata, mas 300 anos no fundo do mar cobraram o seu preço. Ainda dá para ver o desenho original do bordado e imaginar como a dona desse vestido teria literalmente brilhado ao entrar na igreja em 1660. Mas, infelizmente, o navio com todo o enxoval dela acabou naufragando na costa da Holanda. Tecidos com fios de prata eram bastante populares em trajes formais, como esse vestido de corte inglês também de 1660. Mas entre o final do século XVII e o começo do século XVIII, esses tecidos de prata acabaram se tornando uma regra para os trajes das noivas nos casamentos das famílias reais europeias. O problema é que esses tecidos envelheceram mal pra caramba, e o que a gente tem hoje nos museus é uma versão muito piorada de qual era a aparência real deles na época. Esse aqui é o vestido de casamento de Catarina a Grande, de 1745. Mas essa é uma réplica que nos dá uma ideia mais exata da aparência original dele em termos de cores. Mas também tinha uma tendência nessa época de os noivos fazerem parzinho de vaso com a noiva na hora da cerimônia. É o caso da Sofia Madalena da Dinamarca e do Carlos Gustavo da Suécia, que casaram em 1766. E como o vestido dela está menos oxidado, dá para ter uma noção mais clara da cor e da textura extremamente delicada e opulenta do bordado de prata. E embora o vestido de casamento da Maria Antonieta não tenha sobrevivido, pelas descrições da época, ela usou um modelo quase igual a esse. E exatamente o mesmo tipo de material ainda aparece no vestido de noiva da princesa Charlotte do Reino Unido, de 1816. Se você assistiu a série A Rainha Charlotte da Netflix, essa princesa Charlotte é aquela princesa que morre logo no começo da série. E aí, a morte dela acaba desencadeando uma crise de sucessão no trono inglês, que termina com a ascensão da rainha Vitória, neta da rainha Charlotte, que, para garantir que não houvesse outra crise, tratou logo de fazer 9 possíveis herdeiros para o trono inglês. Escândalo! A rainha Vitória não casou de branco para simbolizar pureza ou qualquer outra coisa assim. Ela casou de branco por uma questão de poder, meu amor. Vitória herdou o trono da Inglaterra em 1837 com apenas 18 anos, em meio a uma turbulência política imensa e facções rivais que questionavam a sua saúde mental, a sua legitimidade como herdeira e pressionavam para que ela se casasse o mais rapidamente possível. O que ela fez com o príncipe Albert, que era seu primo por parte de mãe, em fevereiro de 1840. E contrariando totalmente a imagem que existe dela hoje em dia, a Rainha Vitória era uma mulher muito interessada por moda, mas não só interessada por tendências. Ela era uma pessoa que tinha uma consciência muito clara do quanto as roupas de uma mulher que está em posição de poder são uma forma de discurso político e podem ser usadas para elevar ou para derrubar essa mulher. Esse é o vestido original dela, preservado pelo Royal Collection Trust. Ele é de cetim de seda, originalmente branco, produzido no distrito de Spitalfields, que era a principal região produtora de tecidos de seda da Inglaterra desde os anos 1600. E além de ser um aceno ao setor mais potente da economia inglesa, um vestido branco também era um sinal de riqueza, porque só pessoas muito ricas podiam arcar com os cuidados desse tipo de peça. A renda do decote e do véu também foram fabricadas na Inglaterra e representavam o apoio da coroa à indústria local, em oposição às rendas importadas da França e da Itália. Numa época em que a Inglaterra estava se estabelecendo como o maior fabricante de tecidos do planeta, o recado do vestido de noiva da Rainha Vitória era muito claro. A jovem rainha estava ali para apoiar a indústria britânica, mas também para representar os ideais burgueses de esposa e mãe. E esse é o motivo de Vitória ter se casado sem o manto de arminho que ela tinha o direito de usar como monarca reinante. E durante toda a sua vida, Vitória precisou navegar com cuidado entre usar a coroa do maior império da sua época e as expectativas de ser mulher numa sociedade burguesa, que esperava que ela fosse, antes de tudo, esposa e mãe.
Vitória fez questão de preservar o vestido em si quase inalterado, mas seguindo a tradição de que o traje de casamento nunca era usado uma vez só, ela encenou as fotos do seu casamento depois da ascensão da fotografia nos anos 1850 e reutilizou o véu de renda Honiton nas roupinhas de batizado das crianças e nos vestidos de noiva das suas filhas. O que aconteceu com a rainha Vitória é que, muito esperta, ela usou e abusou da imprensa a favor dela. O casamento dela foi o primeiro casamento real com ampla cobertura midiática, com jornais e revistas publicando detalhes da cerimônia e dos trajes dos noivos. O que permitiu que o vestido dela pudesse ser copiado pela nobreza que não vivia em Londres e pela alta burguesia, que estava tentando mostrar seu bom gosto e seu domínio das regras de etiqueta o tempo todo. Mas, no fim das contas, esse é um movimento que era muito mais restrito às camadas mais altas da população. Mesmo entre os ricos, noivas que já tivessem mais de 30 anos não casavam de branco, mas com vestidos cinza, chumbo ou azul, mesmo que fosse o seu primeiro casamento. Aliás, viúvas também não usavam branco quando casavam novamente, mas sim vestidos de cores mais sóbrias e preferencialmente escuras. Mas você sabia que no século XIX existiam noivas que casavam de preto? Essa é uma tradição específica de algumas regiões de língua alemã, como a Pomerânia, mas também registradas em áreas de colonização pomerana no Brasil, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e no Espírito Santo. E um costume parecido é registrado em Portugal, em regiões como Viana do Castelo e Minho. E se vocês procurarem na internet, vão encontrar um monte de teorias malucas sobre como esses vestidos representavam a morte social da noiva, a perda da virgindade, a transição para o estado de mulher casada. Mas, no fim das contas, a explicação pode ser infinitamente mais simples do que isso. No passado, as mulheres casavam com o seu melhor vestido, aquele que seria usado nas próximas festas da família, no casamento dos seus próprios filhos e até para ir à igreja em dias mais solenes. Simplesmente porque a maioria das mulheres não tinha recursos para bancar um vestido exclusivamente para o casamento, muito menos de seda branca. E a popularização dos vestidos de noiva brancos tem muito mais a ver com a Segunda Guerra Mundial do que com a Rainha Vitória. Desde a Primeira Guerra Mundial, a indústria vinha experimentando a impressão de mapas militares em tecidos de seda, porque, ao contrário dos mapas de papel, eles não se desmanchavam com a umidade. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que a produção de tecidos de seda se voltou quase que exclusivamente para uso militar. Não só com os mapas em si, mas também com os paraquedas. O que levou a uma falta generalizada da seda pura no mercado e a popularização de uma versão sintética da seda, chamada de rayon. Rayon, ou viscose, é uma fibra produzida em laboratório a partir do tronco de algumas árvores, como o carvalho e o bambu. E desde 1905, essa fibra vinha sendo usada para produzir um tipo de seda sintética, que ganhou popularidade nos anos 1930 e se estabeleceu de vez no mercado nos anos 1940. A principal vantagem da seda sintética é que, dependendo da região, ela chegava a custar 10% do valor do metro de uma seda natural e podia ser tingida ou clareada com muito mais facilidade. Mas além dessa questão específica do material, a gente tem um outro aspecto técnico que é muito importante nesse período. A partir de 1930, muitos livros e cursos de métodos de costura, inclusive por correspondência, passaram a ser oferecidos no mercado, além de moldes prontos, comprados em embalagens individuais ou acompanhando revistas de moda. O que tornou a formação das costureiras um pouco melhor e também aumentou a oferta dessas profissionais no mercado, além de permitir que mais mulheres costurassem em casa com uma qualidade cada vez melhor. E isso é uma coisa que você pode muito bem reparar em fotografias desse período. Como é muito comum encontrarmos fotos de noivas de classe média e até trabalhadoras dos anos 40, 50 e 60 com seus vestidos brancos rodados e resplandecentes. Talvez você até tenha algumas aí na caixa de fotos da sua família. E com sorte, um vestido de rayon esquecido no fundo do guarda-roupa de alguém. Da Segunda Guerra para cá, os vestidos de noiva brancos se estabeleceram como regra. E embora sempre tenham influências estéticas da sua própria época, muitos deles preservam a tradição das saias longas e com algum volume. Um certo apelo princesa que, de alguma forma, conecta, sim, essas noivas à Rainha Vitória e a uma longa tradição de vestidos volumosos com carinha de contos de fada. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Mas agora, com a cara mais deslavada do mundo, eu vou te convidar
para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário também. Se o botãozinho de hype estiver disponível para você aí em algum lugar, meu amor, dá aquela clicada gostosa no botão de hype, porque isso ajuda a aumentar a distribuição dos vídeos do canal. E claro, se você gostou desse vídeo, meu amor, eu já te convido a dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.